Beleza, gente, agora a gente entra no vídeo 22 e um tópico seguinte, né, no nosso estudo de entropia e variação de entropia para processos termodinâmicos. O próximo tópico que a gente vai estudar é o seguinte: como obter a variação de entropia em situações onde a minha transformação termodinâmica é irreversível. Ou seja, até agora a gente está tratando de transformações termodinâmicas onde o meu sistema está o tempo todo em equilíbrio, ou seja, o conjunto de transformações que eu estou aplicando, seja uma transformação isotérmica, adiabática, uma transformação isobárica, isovolumétrica, enfim, todas essas transformações que a gente está estudando e que a gente aplicou até agora, são transformações onde o sistema está em equilíbrio o tempo todo, ou seja, o meu experimento ele é feito de forma lenta, de forma controlada, tanto é que eu consigo representar num gráfico de pressão por volume, por exemplo, ou pressão por temperatura, ou temperatura por volume, né? Se eu consigo representar num gráfico, é porque em cada etapa do meu experimento eu conheço as variáveis de estado, porque o meu sistema está em equilíbrio. Ele tem valores de pressão, volume, temperatura e número de mols muito bem definidos em cada etapa. Mas nem sempre é assim, né? Nem todos os processos, na verdade, a grande maioria dos processos que acontecem na natureza não são reversíveis, são processos irreversíveis, são processos onde o meu sistema não está o tempo todo em equilíbrio. Será que é possível eu calcular, achar uma expressão para variação de entropia nesse tipo de processo? A gente vai ter que usar uma estratégia para ser capaz de fazer isso, né? Então, um exemplo que a gente já estudou, um exemplo de situação de processo termodinâmico fora do equilíbrio, ou seja, processo termodinâmico irreversível, é o caso da expansão livre de um gás ideal. A gente já falou disso quando a gente estava estudando o capítulo de processos termodinâmicos e primeira lei, né? O que é uma expansão livre? Digamos que você tem confinado lá no seu laboratório um sistema isolado, tá? Que não vai trocar calor com o meio ambiente, tá? Você põe essas paredes isoladas, né, adiabaticamente, elas impedem as trocas de calor do sistema, que é um gás ideal, com o meio externo, tá? E aí, inicialmente, você tem duas câmaras. Essa câmara aqui tem volume VA, onde você tem um gás ideal confinado, né, um certo número de mols de gás ideal, a uma certa temperatura. E aí você tem essa outra câmara aqui, onde você coloca vácuo, tá? E aí você separa as duas por essa coluna adiabática também, né? Esse isolamento adiabático, tá? E aí, de repente, lá no seu laboratório, você vai e retira essa separação, essa coluna isolante, né? E permite que o gás que estava ocupando só a câmara aqui do lado esquerdo, ele vai expandir até ocupar, preencher uniformemente o volume VA mais VB, tá? Então, a gente vê nesse processo que o estado inicial e o estado final são estados de equilíbrio, que eles têm valores de pressão, volume e temperatura bem definidos. Agora, esses dois estados, o estado A e o estado B, eu consigo plotar num gráfico, esse ponto aqui e esse ponto. Agora, por que esse processo aqui é um processo irreversível? É um processo de não equilíbrio? Porque eu não tenho controle experimental sobre a maneira como as partículas vão expandir. Elas estão expandindo dessa câmara para essa. A maneira como as partículas colidem umas com as outras e a maneira como elas expandem de um estado ao outro, esse processo não é controlado. O gás ele expande da maneira que ele quiser, né? Então eu não tenho controle experimental sobre isso. Eu não consigo fazer esse processo lento o suficiente de forma a representar no gráfico. Uma vez retirado o isolamento adiabático, o gás expande de uma determinada maneira que é irreversível, ou seja, ela não é lenta, ela não é controlada, tá? Então, se ela não é lenta e não é controlada, eu não consigo representar no gráfico. Eu não sei o que acontece aqui no meio do caminho. Inclusive, nesse processo de expansão, do estado A até o estado B, pode ter turbulência no gás, né? Então, durante o processo de expansão, a pressão, por exemplo, do gás aqui nessa região do meu recipiente pode ser maior do que a pressão do gás nessa outra parte aqui, ó, durante o processo de expansão. Ou seja, eu não vou ter um estado de equilíbrio, né? Eu não tenho um único valor de pressão caracterizando todo o meu gás, né? Então é um estado de não equilíbrio. Agora,
Depois de um certo tempo, depois que o gás expandiu e eu esperei, né, um tempo suficientemente grande e o gás preencheu completamente esse recipiente, né, de volume VA mais VB, o estado final, sim, é um estado de equilíbrio. O gás ele se expande, né, e as partículas colidem isotropicamente com as paredes do recipiente. Aí sim, a pressão em qualquer parte do gás vai ser sempre a mesma, eu tenho um estado de equilíbrio. Tá? Mas o meio do caminho aqui, ó, eu não faço a menor ideia do que acontece. Tá? Porque eu não tenho controle sobre, não tenho controle experimental sobre isso. Tá? Então, será que tem como, mesmo assim, mesmo num processo desse tipo, eu calcular a variação de entropia? Tá? Dá para sacar, usando aquela noção intuitiva que eu falei para vocês no vídeo anterior, né, que a entropia é uma grandeza que está relacionada com o grau de desordem do meu sistema. Dá para imaginar que a entropia aumenta ao sair desse estado para esse. Né? Mas vai aumentar quanto? Qual que é esse ΔS? Tá? Dados os volumes inicial e final, quanto que vale o ΔS? Gente, então, para eu ser capaz de calcular o ΔS num processo irreversível, eu vou ter que usar uma estratégia. Qual estratégia? Eu vou ter que usar o fato de a entropia ser uma função de estado. Se a entropia é uma função de estado, a gente sabe que ela é, né? O ΔS só vai depender do estado final e do estado inicial, independente do que acontece aqui no meio do caminho. Se é um processo reversível, irreversível, enfim, independente do que acontece aqui no meio do caminho, do processo, o ΔS só depende desse cara e desse cara. Então essa estratégia, essa propriedade é fundamental para a gente. Por quê? Para eu calcular o ΔS numa situação desse tipo, num processo irreversível, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente inventar, eu vou impor um processo reversível conectando os estados inicial e final. Se eu conseguir inventar, teoricamente, né, um processo reversível que conecte o mesmo estado inicial e o mesmo estado final, eu vou ter condições de calcular o ΔS. Por quê? Eu vou usar esse processo inventado como uma ferramenta de cálculo. Né? Porque aí sim, se eu conseguir inventar um processo reversível, um processo onde eu tenho conhecimento do meu experimento, onde eu tenho controle sobre ele, eu vou calcular o ΔS usando esse processo. Por quê? Se o ΔS só depende desse cara e desse cara, eu posso inventar o caminho que eu quiser. Eu posso inventar a estratégia que eu quiser, o processo que eu quiser, e usar esse processo inventado para calcular o ΔS. Né? E eu vou ter sempre o mesmo resultado. Tá? Independente do que acontece aqui. Tá legal? Então, eu vou utilizar a propriedade da entropia como função de estado. Tá? Então, aí você perguntar, mas qual processo, qual estratégia teórica, qual processo eu vou inventar para fazer o cálculo do ΔS? Aí depende, cada problema vai exigir uma estratégia diferente, né? Vai exigir uma ferramenta de cálculo diferente. Né? No caso do processo de expansão livre de gás ideal, a gente vai utilizar um processo isotérmico, tá? Inventado. Tá? Por quê? Já vou explicar ali na sequência. Vamos relembrar as propriedades, né, dessa transformação, desse tipo de sistema, né, que é a expansão livre, esse tipo de processo, né, que é a expansão livre, usando a primeira lei da termodinâmica, que é uma coisa que a gente já fez. Tá? Então, em qualquer processo, a variação da energia interna é calor trocado menos o trabalho realizado pelo gás, né? No caso aqui é um gás ideal. Para o processo de expansão livre, eu não tenho nem troca de calor e também não tenho realização de trabalho. Não tem troca de calor porque o sistema está isolado adiabaticamente. Não tem realização de trabalho e quando o gás expande daqui para o vácuo, eu não tenho nada aqui do lado direito que vai frear, que vai barrar essa expansão. Então as partículas elas não interagem com ninguém, elas só colidem entre si. Né? Então elas expandem daqui para cá sem a necessidade de realizar trabalho. Então nesse caso o ΔE é quanto? O ΔE é rigorosamente zero. Né? Para um gás ideal, o que é a variação da energia interna, gente? Isso é mCv molar delta T. mCv molar
vezes ΔT, que é zero. Então, isso implica que o meu ΔT é quanto? Isso implica que ΔT é igual a zero. Então, para um gás ideal sofrer um processo de expansão livre, eu não tenho variação de temperatura. Isso aqui significa, então, que a temperatura no ponto B, que é no estado final, é igual à temperatura no estado inicial. Então, para eu fazer o cálculo do ΔS, qual processo reversível que eu vou inventar e usar como ferramenta de cálculo? Eu vou usar uma isoterma. Então, digamos que o estado A e o estado B estejam conectados por uma linha isotérmica inventada, tá? Então, aqui, ó. Então, isso aqui agora vai ser a minha isoterma inventada, né? Inventada. Então, eu sei que a expansão livre não é descrita por uma transformação isotérmica, né? Eu não tenho controle sobre o experimento, é um processo irreversível. Mas eu vou impor uma transformação isotérmica apenas como ferramenta de cálculo para determinar o ΔS, né? Então, usando a isoterma inventada, então faz de conta agora, esquece a expansão livre, faz de conta que eu tenho uma transformação isotérmica, a temperatura constante, T, né? Conectando o estado inicial e o estado final. Vamos calcular o ΔS para essa transformação reversível agora, né? Aí eu consigo fazer aquela integral de dq sobre t e aí chegar no que eu quero, que é o ΔS, né? E o resultado que eu tiver por ΔS, eu vou aplicar para o processo real, né? Que nesse caso é uma expansão livre. Tá? Então, usando a isoterma inventada, eu sei que o ΔS, a temperatura constante, é o quê? Integral de dq sobre T. Calor trocado, a temperatura constante. Né? Isso desde o estado inicial, que é o estado A, até o estado B. Né? Então, isso aqui é igual. A gente já fez um exercício de variação de entropia para processo isotérmico. Tá? Eu só vou repetir o cálculo aqui, só para a gente relembrar. Como a temperatura é constante, ao longo de todo esse processo inventado, né, eu vou ter 1 sobre T, integral de dq, que é o calor trocado. Né? O calor trocado no processo AB. Então, se eu souber a quantidade de calor que está sendo trocado no processo AB, dentro dessa isoterma inventada, eu acho o ΔS. Né? Então, vamos ver. Para uma isoterma, a variação da energia interna do gás ideal é zero. A gente já cansou de ver isso, né? Porque a energia interna, para gás ideal, só depende da temperatura. Se a temperatura é fixa, ΔE é zero. Isso é igual a calor trocado, a temperatura constante, menos o trabalho do gás. Isso implica, então, que, vou destacar esse resultado aqui, a gente vai precisar dele. Então, isso implica que, pela primeira lei da termodinâmica, é um processo isotérmico de um gás ideal, o calor trocado, que a T constante, é igual ao trabalho do gás. E o que é o trabalho do gás? Integral de P dV. Desde o volume inicial, VA, até o volume final, VB. Tá ok? Como é um gás ideal, eu vou relacionar usando a equação de estado, né? PV igual a nRT, eu tenho que calcular aquela integral. Só tem um jeito. Vou usar a equação de estado. Isso é igual a integral de PV igual a nRT. Então, o que é pressão, gente? É nR, temperatura. Temperatura é constante, que é a transformação isotérmica, sobre volume. Então, dV sobre V. É o trabalho do gás num processo isotérmico, tá? De VA até VB.
Então, o que isso vai dar? A gente já fez essa conta várias vezes, né? Isso dá NRT vezes o LN de V final, que é o VB, sobre o V inicial, né? VB sobre VA. Então, essa é a quantidade de calor trocado num processo isotérmico conectando os estados A e B, né? Então, se eu sei o calor trocado, é só substituir aqui agora. O que vai ser a variação de entropia entre os estados A e B? A variação de entropia, ΔS, AT constante, né? Que eu estou usando uma isoterma inventada, então o ΔS, AT constante, é esse cara sobre temperatura. Então, vai ser MR dividido por T, vai cortar esse T aqui, né? Vezes o LN de VB sobre VA. Essa é a variação de entropia num processo isotérmico. Ah, pessoal, mas eu não tenho um processo isotérmico, eu tenho é uma expansão livre. Não interessa. O resultado que eu obtive para esse processo inventado, eu vou igualar agora com a expansão livre. Isso aqui, ó, como esse processo inventado, ele conecta o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final do meu experimento original, então eu posso dizer que essa variação de entropia, que foi calculada, ela é igual à variação de entropia na expansão livre. Ou seja, resumindo, né? Usei a isoterma como uma ferramenta de cálculo, usei essa ferramenta de cálculo para achar o ΔS e atribuir esse resultado para o processo original, que é a expansão livre, né? Então, a variação de entropia entre os volumes VA e VB, né, no caso de uma expansão livre, o ΔS, a variação de entropia nesse processo irreversível, é igual a MR LN de VB sobre VA, né? Nesse caso aqui a gente vê que a variação de entropia ela é maior do que zero, porque o volume VB é maior do que o VA, tá? Né? Então o VB é maior que o VA, esse cara aqui é um número positivo, ou seja, ao sair do estado A e chegar no estado B, o gás está ficando mais desorganizado, é claro, né? Se ele expandiu, as partículas agora estão ocupando um volume maior, então a entropia tem que aumentar, ok? ΔS é maior do que zero nesse processo irreversível. Tá? Gente, com esse resultado aqui agora, a partir dele eu posso agora enunciar a segunda lei da termodinâmica, né? E aí depois a gente faz mais alguns exemplos, tá? Então, nessa segunda parte aqui desse vídeo, eu vou enunciar o que de fato é a segunda lei, tá? E o que ela tem a ver com a variação de entropia. Tá? Eu vou manter esse desenho aqui e vou só colocar o enunciado da segunda lei aqui no quadro. Então, a segunda lei da Terra.
Gente, então, com base nesse resultado agora, né, que a gente já chegou a obter, né, num caso particular, mas o resultado desse experimento aqui da expansão livre é bastante ilustrativo para a gente enunciar agora formalmente a segunda lei, tá? Então, a segunda lei, ela diz o seguinte, ela é absolutamente geral, tá? Ela não se restringe a gás ideal, não se restringe a qualquer situação específica, tá? Ela é absolutamente, é uma lei fundamental da natureza, assim como o princípio de conservação da energia, tá? A segunda lei, então, diz para a gente o seguinte, em qualquer processo termodinâmico, em qualquer experimento, em qualquer situação que você encontre, entre dois estados de equilíbrio, né? Ou seja, de um estado inicial até um estado final, ambos de equilíbrio, né? A variação total de entropia do sistema, mas aqui, desculpa, a gente ficou faltando em qualquer processo termodinâmico entre dois estados de equilíbrio, aqui é a variação, tá? Ficou faltando aqui uma variação. A variação da entropia do sistema mais o do meio ambiente é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, a variação total da entropia do sistema físico que você está estudando no seu laboratório, mais do ambiente externo àquele sistema, essa variação global é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, não existe na natureza processos termodinâmicos, sejam reversíveis ou sejam irreversíveis, onde a variação total seja negativa. Tá? Você pode ter partes do seu sistema onde a entropia diminui, mas quando você leva em conta a variação da entropia total do sistema e do meio ambiente, essa variação total tem que ser sempre maior ou igual a zero. Ou seja, ou a entropia fica constante ou ela aumenta. Então, esse enunciado mostra para a gente o seguinte, que a desordem global do universo, né, a variação total de entropia do universo, é sempre maior ou igual a zero. Tá? Então, a desordem global das coisas sempre tende a aumentar ou ficar constante. Na maioria dos casos, ela vai aumentar. Tá? Aí vocês podem pensar o seguinte, né? Pô, mas que coisa esquisita, né? Como assim? Então, a desordem das coisas sempre tende a aumentar, porque a entropia está associada à desordem, né? Como a gente já comentou. Então, essa lei está dizendo que, na grande maioria dos casos, a entropia, ou ela fica constante, quer dizer, na grande maioria dos casos, a entropia sempre vai aumentar. Em alguns casos, ela pode ficar constante. Então, como assim? A desordem das coisas sempre tende a aumentar e a gente encontra sistemas físicos, né, onde eu tenho coisas, né, eu tenho partículas ou moléculas ou tem situações da natureza ou sistemas da natureza altamente organizados. Como que isso aqui é possível? Sendo que eu encontro na prática sistemas muito organizados, né? Então, como é que essa lei aqui pode ser verdade? Ela é verdade por causa dessa condição aqui, ó. Isso que eu acabei de falar. Você pode ter, num experimento ou numa situação qualquer, regiões do seu sistema onde a entropia diminui, mas a entropia global tende a aumentar, sempre. Tá? Vamos ver aqui no caso da expansão livre. Olha só, você tem um gás confinado inicialmente, né, num estado de equilíbrio, o estado final é também um estado de equilíbrio. Você veja, a entropia do ambiente não está se alterando, porque você não está tendo trocas de energia, não está tendo qualquer tipo de interação do sistema com o meio. Né? Aqui você só tem a expansão do gás ideal. E você vê que a entropia total aumentou, né? Porque a entropia do gás aumentou. Né? Então, o processo de expansão livre obedece à segunda lei. Aí lembra aquilo que eu falei lá na primeira aula desse capítulo, quando você pega lá um vidrinho de perfume e você abre ele aqui no canto da sala e ele se expande. Né? E parte das moléculas do perfume, elas saem de dentro do vidrinho e se espalham para o meio ambiente. Esse é o processo natural, é sempre o processo de expansão e nunca o processo inverso. Né? Por que, por exemplo, uma vez que as partículas do perfume estejam espalhadas, por que elas não voltam espontaneamente para dentro do vidrinho? Porque, olha só, o processo de expansão de um gás, eu estou considerando o vidrinho como as moléculas, né, do perfume, como um gás ideal, aproximadamente, né? O processo de expansão aumenta a entropia, ou seja, ele obedece à segunda lei. O processo inverso,
se fosse possível eu pegar as moléculas do perfume e espontaneamente essas moléculas colidirem entre si e voltarem para dentro do recipiente, o processo de volta ele diminuiria a entropia total do sistema mais ambiente, e isso não pode. O processo de volta viola a segunda lei, e é por isso que ele não acontece. Os processos naturais, né, eles acontecem sempre de forma a aumentar a entropia ou pelo menos manter a entropia constante. O ΔS global é maior ou igual a zero. Ok? Você quer ver um outro sistema, um outro sistema que parece que viola a segunda lei da termodinâmica, mas na verdade não viola? Inclusive isso é uma discussão que aparece em alguns livros. É o seguinte, é o processo de fabricação, o processo de retirada do sal a partir da água do mar. Né? Como é que você tem? Você tem lá um tanque, né, muito grande com água água do mar, né? E essa água ela está misturada com sais minerais, né? Está misturada lá com o sal. Então você tem um monte de partículas que estão diluídas, né, naquela massa de água. Aí você deixa essa água lá dentro de um tanque, depois de não sei quanto tempo, essa água vai evaporar, e aí o que vai acontecer? Essa água vai evaporar e vai ficar depositado lá no fundo desse tanque, né? A água vai ter evaporado depois de um certo tempo e vai sobrar o sal. Então, quando você bate o olho aqui, você sai de um sistema desorganizado, né, que é essa mistura de água e cristais, né, de cloreto de sódio e outros sais minerais. Então você sai de um sistema com alta entropia para um sistema organizado, para um sistema de baixa entropia. Aí dá a impressão que isso aqui está violando a segunda lei, né? Você está diminuindo a entropia do sistema. Só que aí que está o comentário que eu fiz agora há pouco, né? Você não pode olhar só a variação de entropia do seu sistema. Você tem que olhar a variação de entropia do ambiente também. Ao sair daqui e vir para cá, a água teve que evaporar. Ela teve que absorver energia do meio e evaporar, né? Ou então, na verdade, a evaporação é um processo natural, né? É um processo lento e gradual, né? Então, você tem aqui que as partículas de água vão, bem aos poucos, saindo do estado de líquido para o estado de vapor. Então, à medida que a água vai evaporando, a entropia do ambiente vai aumentar. Então, daqui para cá, só essa parte do sistema, nessa parte a entropia diminuiu. Mas a entropia global do sistema, levando em conta as partículas de água que passaram para o estado de vapor, essa variação global vai ser positiva, porque é um processo irreversível. Né? Para processos irreversíveis, a entropia sempre aumenta. Tá? Para processos reversíveis, a entropia global, a variação da entropia global é igual a zero. Ok? Então, para processos lentos em equilíbrio, a variação global da entropia é zero. Para processos irreversíveis, né? Por exemplo, a expansão livre do gás ideal, a variação da entropia é sempre positiva. Tá? Justamente por isso que ele é irreversível. Né? Porque se você pudesse reverter o sistema, se você pudesse pegar a água que está lá, evaporar, a água que evaporou, condensar e voltar para o estado inicial, esse processo de volta iria diminuir a entropia global. E isso não pode. A entropia sempre tende a aumentar ou pelo menos ficar constante, no caso de processos reversíveis. Tá legal? Então esse é o conteúdo formal da segunda lei. Isso aqui, gente, é que determina então a direcionalidade dos fenômenos. Não basta só conservar a energia, você tem que obedecer à segunda lei. ΔS global é maior ou igual a zero. Então, a energia obedece um princípio de conservação. A entropia não. A entropia nem sempre fica constante. Ela, na maioria dos casos, ela vai aumentar. Tá? O ΔS é sempre, na maioria dos casos, é sempre positivo. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou fazer um outro exemplo, um outro cálculo de processo irreversível e vamos utilizar essas definições, essas estratégias que a gente usou nesse vídeo para fazer o cálculo da variação de entropia para um processo irreversível. Ok? A gente faz isso no vídeo 23.